Olá para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Confira os destaques da semana na região. 12 de outubro, Dia das Crianças, traz saudade da infância e expectativa positiva no comércio. A cura como presente. Diagnosticado com leucemia, menino de 11 anos busca recuperação. PRF inicia a Operação Nossa Senhora Aparecida. Operações de fiscalização serão realizadas em rodovias federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Pane nas redes sociais expõe independência tecnológica. Por quase 6 horas, Facebook, Instagram e WhatsApp ficam fora do ar. Tempo suficiente para causar muitos transtornos e prejuízos. Curso de Gestão Ambiental do IFSC de Garopaba tem nota máxima pelo MEC. Graduação também teve reconhecimento pelo governo federal. Montanha cheia de histórias. Morro do Cambirela embala lendas que se cruzam com os costumes açorianos. E você vai ver ainda. Casal ganês busca trazer filhas ao Brasil. Amigos criam campanha para custear as passagens das crianças. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. Como nós mostramos aqui no Pix Notícias na semana passada, a ANP realizou nesta semana o leilão para exploração de petróleo na costa brasileira. Dos 92 blocos ofertados, apenas 5 foram arrematados. Na costa catarinense, nenhum dos blocos ofertados teve interessados. O leilão das áreas de exploração de petróleo realizado na última quinta-feira no Rio de Janeiro teve pouca procura. Dos 92 blocos ofertados, apenas 5 foram arrematados na região da Bacia de Santos. Cerca de 50 blocos se localizam no litoral catarinense, na Bacia de Pelotas, e nenhum dos lotes teve interessados. Os blocos que não foram arrematados nesta quinta-feira serão incluídos na oferta permanente, segundo a ANP. Significa que estarão em disponibilidade contínua em conjunto com campos de licitações anteriores, que não foram arrematados ou então que foram devolvidos à agência. Antes do leilão, diversas audiências foram realizadas na região. Especialistas demonstraram preocupação com os impactos ambientais, econômicos e sociais que a exploração de petróleo na costa catarinense pode causar. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021. A ação ocorrerá até a próxima terça-feira, com reforço no efetivo nas rodovias federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A flexibilização em relação à Covid-19 já permite eventos menores com o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, a partir desta sexta-feira, começou a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021. Nela, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias federais do país, principalmente as que dão acesso às praias até a próxima terça-feira. O combate à embriaguez é uma das prioridades e também existe a preocupação com a previsão do tempo, que marca chuva e, consequentemente, aumenta o risco ao motorista. Ano passado, no mesmo período, a PRF registrou 152 acidentes, em que 182 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. Assim, o objetivo da guarnição é prevenir condutas que aumentem o risco de ocorrências graves, preservando a vida dos cidadãos. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta semana o projeto de lei, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que autoriza a permanência de animais domésticos em veículos do transporte coletivo. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos em veículos do sistema de transporte coletivo, desde que estejam acompanhados de seus tutores, acondicionados em caixas apropriadas e com carteira de vacinação atualizada. A matéria proíbe o trânsito em dias úteis nos horários considerados de pico, com exceção quando o animal tiver cirurgia marcada. A matéria também limita em 3
o número de animais por veículo. O projeto do deputado Kennedy Nunes e teve como relatora na comissão a deputada Marlene Fengler, que incluiu emendas para autorizar também animais de médio porte, esclarecer que o projeto vale para todos os modais de transporte coletivo e estender as normas ao transporte intermunicipal. A parlamentar também suprimiu um dos artigos que tratava do transporte de cães-guia para cegos, que já tem uma lei específica. Acho que é importante deixar claro que as pessoas que precisam se utilizar de transporte público para levar os seus animais de estimação, por exemplo, ao veterinário, ou então mesmo que queiram utilizar o transporte público para se deslocar, que elas possam levar os seus animais de estimação também dentro desses, em todas as modalidades de transporte público, até as intermunicipais. Na mesma reunião, os deputados aprovaram um projeto do deputado Voney Weber que inclui a Vindima, de altitude no calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina. A Vindima ocorre sempre em março, nos municípios que fazem parte da área geográfica da indicação de procedência dos vinhos de altitude. É quando os produtores abrem as vinícolas para celebrar a colheita de uva com degustações e para promover os produtos e realizar negócios. Os 2 projetos aprovados pela comissão estão prontos para ir a plenário. A instabilidade em aplicativos de mensagens na última segunda-feira pegou todo mundo de surpresa. Facebook e Instagram ficaram fora do ar, mas o WhatsApp foi a rede que mais afetou, por ser bastante utilizado como apoio a uma série de serviços. Foram quase 6 horas sem o aplicativo, e o suficiente para causar muitos transtornos e prejuízos, principalmente para quem trabalha com vendas online. Um dia marcado pela falta de comunicação. Assim se resume a última segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. O mundo ficou sem as 2 principais redes sociais, Facebook e Instagram, e o aplicativo de mensagem WhatsApp. O apagão afetou as mais de 3 bilhões de pessoas que utilizam os aplicativos todos os dias. A data expõe mais que um episódio de falha tecnológica. Deixa evidente a nossa dependência das ferramentas digitais, principalmente durante a pandemia. Ela acelerou o nosso futuro, remodelando, né, esse novo modelo de trabalho remoto, enfim, né, a gente foi obrigado a se adaptar. Muitas vezes, né, a maioria dos casos, as pessoas não tinham preparação para isso, ou seja, a gente não teve tempo, então a gente já se apropriou, né, desse trabalho remoto. E em função disso, claro, a gente precisa de canais de comunicação instantânea, né? E o WhatsApp, sobretudo, esse aplicativo que é o mais usado no mundo inteiro. Então, quando as pessoas perdem essa comunicação, eu inclusive comentei isso num outro bate-papo, é uma sensação de desterritorialidade, ou seja, a gente fica sem território. Então a gente está vivendo aquilo que, na verdade, a gente viu lá em Matrix, né? Que quando o protagonista ele se conecta com aquele cabo e ele entra num outro mundo, é mais ou menos como a gente está vivendo agora. Então a gente foi desconectado desse cabo sem nenhum aviso prévio e realmente a gente percebeu que nós somos extremamente reféns de plataformas que são monopolizantes, né? Que estão dentro do guarda-chuva das chamadas Big Techs, né? Do filme para a realidade, foram quase 6 horas incomunicáveis, sem atualizar o feed, stories ou até mesmo mandar uma mensagem sobre o que estava acontecendo. E foi aí que entrou em cena um já conhecido, mas esquecido, o telefone, que agora se chama smartphone, e que muitas pessoas não lembravam que ele faz ligação, porque até isso hoje é feito pelo WhatsApp. Foi o que o Maurício teve que fazer. Na semana que antecede um feriado religioso, a loja de artigos deveria bombar com as vendas online, mas os pedidos daquela segunda-feira só entraram no período da manhã, antes da pane. Nossos clientes acessam através do site, fazem a compra e depois o contato final é tudo através do WhatsApp. Então nos causou um certo transtorno porque os clientes não sabiam até o início, né, de tudo que aconteceu, que tinha
dado uma pane geral nas redes sociais. Então voltamos a trabalhar praticamente com o SMS e com a ligação direta, mesmo assim com algumas inconveniências que o telefone causou por não conseguir realizar as chamadas devidas. Lembrou, né? Foi um exercício, na verdade, nostálgico, para a gente se dar conta que esse aparelho aqui, ele faz ligação, que a gente pode conversar, né? E que a gente também pode digitar mensagens por texto, por SMS. Então, acho que para os millennials, né, e principalmente para a geração X, né, o pessoal nativo digital, essas pessoas, né, essa camada de consumo, ela nem conhecia isso, né? Então, assim, não é parte do universo da nova geração, da geração super conectada, esse tipo de comunicação. Dificuldade para vender e para comprar. Além de ter redução nas vendas, Maurício também passou dificuldade em contatar os fornecedores. E adivinhe por quê? O prejuízo também não foi só nas vendas, porque nós trabalhamos no sistema just-in-time, ou seja, o menor estoque possível para ter uma resposta mais rápida do fornecedor, e as nossas compras são todas realizadas através do WhatsApp com os nossos fornecedores. Isso prejudicou também porque nós que realizamos os pedidos geralmente na segunda-feira, para que a mercadoria chegue no máximo em 48 horas após o pedido, tivemos praticamente 24 horas de atraso e que vai nos ocasionar um certo prejuízo durante agora o feriadão. Então foi um prejuízo inicial e futuro também para o nosso comércio. Para quem depende do digital para vender, Marcelo dá uma dica. Aliás, que serve até para quem não tem negócios online, mas vive conectado. E a gente tem um bom banco de e-mails, né? Os e-mails dificilmente nos deixam na mão. Claro que a gente não tem o imediatismo, né, dos aplicativos de mensagem instantânea, mas às vezes até para a nossa saúde física e mental, principalmente, para a nossa ansiedade, a gente recuperar alguns momentos importantes de silêncio. Então o e-mail, por mais que ele seja para alguns arcaico, antigo demais, né, que ele não tenha a velocidade que a gente precisa, ele nos dá essa chance de a gente respirar um pouco, né? Eu acho que a nossa sociedade, né, e inclusive ela vem sendo taxada de vários estigmas, né? Sociedade do cansaço, sociedade da exaustão, sociedade da aceleração, e isso tem um custo muito alto, né? Muito alto, sobretudo na nossa psique. Apagão nas redes do Facebook e movimento no Twitter. A rede não parou e até o perfil oficial entrou na onda dos memes e tuitou: "Olá", literalmente para todo mundo. Segundo o Facebook, o problema ocorreu por uma mudança mal sucedida que acabou interrompendo a comunicação de banco de dados da empresa. Um problema que, segundo os estudiosos, pode ocorrer cada vez mais daqui para frente. Institucional, né? Uma crise que coloca a grande corporação em xeque em relação ao uso de dados, à espionagem, ao enfraquecimento da democracia, ao fato de o Facebook fazer vista grossa com o discurso de ódio, né? E outras tantas questões, né? Essa revelação da ex-gerente do Facebook, ela é bombástica. Na verdade, tudo que ela traz à tona, vivendo isso dentro da própria casa, dentro do próprio Facebook, a grande maioria dos tribunais que já, né, colocaram o Mark para conversar, sabem disso, né? Mas agora a gente nunca teve uma figura da própria casa que apresentou provas, né? Como a ex-gerente do Facebook apresentou. Então, a gente tem que sim ficar com o pé atrás, a gente sabe que nós somos dados e nós estamos à venda. Então, a gente tem que ficar se policiando para saber o que estão fazendo conosco. Atualmente, 2 dos 6 portos comerciais catarinenses estão passando por estudo para que sejam desestatizados. Um é o Porto de Ibituba, no litoral sul do estado, e o outro é o de São Francisco do Sul, no litoral norte. Preocupados com as possíveis consequências dessa transferência dos serviços para o setor privado, o parlamento catarinense propôs a criação
de uma comissão mista que vai analisar o processo. A iniciativa é do deputado Volney Weber, que apresentou um requerimento para a criação de uma comissão mista que vai apreciar e analisar o processo de possível transferência de gestão da iniciativa pública para a privada. A proposta foi aprovada na Comissão de Transportes, que definiu os últimos membros que vão integrar a comissão. São eles Romildo Titon e Marcos Vieira, indicados pela Comissão de Transportes, e Moacir Sopelza, Sargento Lima e Volney Weber, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e Ada de Luca e Ivan Nats, indicados pela Comissão de Economia, Ciência e Energia. O colegiado terá 60 dias, renováveis por mais 60, para acompanhar os trabalhos e estudos e analisar os impactos econômicos e financeiros. Para as regiões portuárias, neste período, deverão ser realizadas audiências públicas para ouvir a comunidade e as lideranças políticas e econômicas dos municípios de Imbituba e São Francisco do Sul. Está em discussão em Santa Catarina o projeto Inova Pesca SC. A iniciativa quer garantir investimentos ao setor pesqueiro, em especial os pequenos produtores do estado. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação do projeto de lei do deputado Ricardo Alba, que institui o Dia do Peixe ao calendário oficial de Santa Catarina. E falando em pescados, o colegiado também aprovou a tramitação do PL, que cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no estado. De autoria da deputada Paulinha, o projeto foi intitulado Inova Pesca SC. Santa Catarina tem sido um destaque, ou seja, é uma referência em várias atividades, né? A nossa economia ela é muito diversificada, então, referência em aves, em suínos, na própria agricultura, produção de maçã e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um litoral fantástico que agrega a gastronomia e agrega também um valor econômico do turismo. Portanto, incentivar, apoiar e ajudar principalmente o setor pesqueiro e o pequeno produtor, é mais do que importante para atrair mais investimentos para o nosso estado e melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas. Ainda durante a reunião da CCJ, o projeto de lei de origem governamental, que institui a Política Estadual de Transição Energética Justa e o Polo de Transição Energética Justa do Sul de Santa Catarina. A ideia é buscar alternativas em prol do setor energético catarinense, em especial da área carbonífera, próximo a Criciúma. O colegiado também admitiu o PL sobre o ingresso de pessoas deficientes com cão-guia ou cão assistente em sistemas de transporte público terrestres e aquaviário, e inclui ainda no texto os veículos cadastrados em aplicativos. Há 6 anos no Brasil, família de Gana busca recursos para trazer as 3 filhas que ficaram na África. Com a ajuda de amigos, uma vaquinha está arrecadando recursos para bancar as passagens. Lá não tem cartão de SUS, não tem serviço. Esse é o relato de Issa, que nasceu e viveu em Gana, um país da África, por muito tempo. O ganês deixou a profissão de jogador de futebol para buscar uma nova perspectiva de vida para ele e para a família. Desembarcou no Brasil há 6 anos com o sonho de trazer a esposa e os filhos um dia. Depois de muito trabalho e dedicação, conseguiu dinheiro, mas não o suficiente para que todos voltassem a estar juntos. Apenas Samaritu pôde vir. E a família cresceu com a chegada do Fauzan. Atualmente, eles moram em Tubarão, no sul catarinense, e passam por dificuldades. Ele sofreu um acidente de trabalho, por isso que ele foi buscar a fisioterapia, que deixou ele com a mão machucada, né? E aí ele teve que parar de trabalhar e receber o auxílio do INSS. E aí foi um período complexo, e aí fazer as perícias do INSS, muitas coisas atrasam, são adiadas, então muito dinheiro deixou de ser recebido por um certo período. Aí ela que engravidou do Fauzan, né? Então é um período que ela também ainda não pôde voltar a trabalhar, então algumas coisas não foram necessariamente como planejado, mas por isso que a gente está aqui. Foi Eduardo que nos levou até a casa de Issa, um lar humilde que anseia ter mais 6 pezinhos correndo entre os poucos cômodos. Em meio aos desafios,
O professor de inglês contribui tanto na comunicação quanto na busca pelo reencontro das filhas. Foi por meio dele que surgiu a campanha Vamos Unir a Família de Issa. Com o apoio da publicitária Raquel Passarella e das videomakers Bia Macieski e Mari Machado, materiais gráficos e um vídeo buscam sensibilizar a população nas redes sociais. Além disso, uma vaquinha também está aberta. Tudo feito com amor e doação no anseio de conseguir recursos financeiros. Bom, a gente está tentando trazer as crianças mais ou menos no meio para o final de janeiro, que vão ser as passagens mais baratas que a gente conseguiu achar. E aí, para isso, a gente fez a vaquinha para conseguir juntar. A gente colocou lá uma meta de R$25 mil. E a vaquinha dá de acessar ela pelo nosso Instagram, que é o @ajudeissa. No Facebook também é a mesma coisa, Vamos Unir a Família de Issa. Além da saudade, a distância entre pais e filhos teve um capítulo ainda mais doloroso. É que no meio dessa espera, o casal perdeu uma das filhas, que veio a falecer pela falta de recursos. Imagine a dor dos pais, que nem puderam se despedir. Por isso, quanto antes as 3 pequenas irmãs estiverem no Brasil, perto da mãe e do pai, mais seguras estarão. Quem quiser fazer doação pode entrar em contato com o telefone disponível na tela. Eu quero confessar com os brasileiros, por favor, ajuda para trazer 3 filhos. É caro para mim. Não consegui juntar dinheiro para trazer. Entendeu? Por favor, brasileiros, aqui é bom para nós. O governo do estado de Santa Catarina enviou à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei na área da assistência social. Um deles trata de um benefício que deve ser concedido em caso de gestação múltipla para nascidos no estado. O primeiro deles cria o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que deve incorporar outros já existentes. São eles o Fundo Pró-Emprego, o Fundo Social, o FECEP, Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, e o Fundam, o Fundo de Apoio aos Municípios. O governo pretende reunir as funções destes fundos, que passaram a integrar o novo Fundo Social para financiar programas de apoio à inclusão social e ações de combate à erradicação da pobreza. De acordo com a proposta, o novo Fundo Social será administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O outro projeto, enviado pelo Executivo, institui o benefício de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla com número de nascidos igual ou superior a 3. A proposta prevê que terão direito ao benefício os pais, tutores ou curadores que residam em Santa Catarina ou que estejam incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Este auxílio vale até que os beneficiários completem 18 anos de vida. Os projetos seguem agora para as comissões para análise dos deputados. Diante das dificuldades encontradas por apicultores, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina contará com uma frente parlamentar. A ideia é debater o setor, as deficiências e necessidades para que o produto se estabeleça no mercado. Você sabia que no mundo inteiro existem 400 espécies de abelhas sem ferrão? Só aqui no Brasil estão 350 tipos. Nada agressivas, são responsáveis por produzir o mel considerado mais benéfico à saúde humana. O volume de produtores no país supera 100 mil, mas aqui em Santa Catarina não se tem um levantamento de quantos meliponicultores atuam. Sim, este é o termo para quem trabalha com a produção de mel sem ferrão, meliponicultor, diferente do apicultor, que trabalha com outras espécies de abelhas. Aliás, juntos a estimativa é que os 2 grupos somem cerca de 16 mil. No entanto, aqueles que atuam com mel de abelha sem ferrão não têm uma regulamentação de atividade. Falta programas governamentais eficientes e que amparem a comercialização do produto. Por isso, o desafio é organizar o setor, porque se levar em consideração os valores de venda, o mercado pode ser bem atrativo. O quilo do mel dessa abelha, hoje ele é comercializado para quem vai envasar por R$90. Para o produto final envasado, né, certificado, ele está em torno de R$250 o quilo.
E a nossa produção supera muito esse valor, essa quantidade, né? Hoje, em Santa Catarina, os produtores estão em vazão em São Paulo. Por quê? A gente não pode fazer isso em Santa Catarina. A Fabiana é uma defensora dos produtores, mas tem encontrado obstáculos que ainda precisam ser superados. Nem tudo é tão doce quanto o mel. Pelo menos agora, depois de muito empenho, conseguiram que a proposta legislativa fosse apresentada em Brasília. O projeto de lei, que tem como objetivo organizar a categoria, tramita no Congresso Nacional. Aqui em Santa Catarina, a Casa Legislativa também percebeu a importância da categoria. O dia 20 de maio foi instituído por lei o Dia da Abelha. Os deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelza abraçaram a causa. Outro PL proíbe a produção de plantas nocivas a abelhas e uma frente parlamentar, liderada pelo deputado Moacir, vai debater sobre questões voltadas a quem produz mel em Santa Catarina. O projeto do deputado Padre Pedro, dos quais nós também fizemos parte e assinamos, ele ajuda a construir uma política de melhor atendimento a esses produtores. A mesma coisa que a frente parlamentar dos produtores de mel e dos meliponicultores, que nós também criamos aqui na Assembleia. Tem mais de 26 deputados que assinaram o requerimento de criação e acredito, procurados todos os deputados seriam favoráveis, devido exatamente a essa importância que nós temos aqui. Santa Catarina tem uma das maiores produtividades de mel do Brasil. A falta de políticas públicas específicas para alguns produtores de mel dificulta o avanço no setor. Para se ter uma ideia, a produção total no estado na safra de 2019 para 2020 foi de 7,5 toneladas, 2.000 toneladas a mais que na safra anterior. Então demonstra o crescimento e a organização por parte dos próprios produtores catarinenses. Os dados são da EPAGRE e da federação que representa a categoria no estado, e o cenário é promissor. Tende a crescer, no entanto, a necessidade de legislação eficaz e suporte técnico é uma ferramenta fundamental para que o mel de Santa Catarina deixe de ser interessante apenas lá no exterior, mas que seja valorizado também aqui no Brasil. Na galeria virtual da Assembleia Legislativa, a mostra de quadrinhos E Fiole della Nostra Terra, as ilustrações em arte digital são da artista concordiense Cidiane Guisso. A obra infantil traz a história de uma família da região de Vêneto, na Itália, que vem para o sul do Brasil em busca de uma vida melhor. Era século XIX. Embarcavam na Itália os primeiros imigrantes rumo ao Brasil. Foi o La Sofia que trouxe os primeiros habitantes de Vêneto a terras brasileiras. Eles vieram em busca da sobrevivência diante dos desafios impostos por uma nação que passava por transformações. Desde esse primeiro episódio da imigração italiana, se passaram mais de 150 anos e a história resiste ao tempo e à velocidade com que o mundo evoluiu. Para que não se percam características culturais e dessa longa trajetória, uma quadrinista de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, decidiu unir o amor e a história. Cidiane dimensionou a história de uma família imigrante em páginas coloridas e desenho. A intenção é atrair os pequenos para essa parcela da vida de muitos descendentes italianos. Os quadrinhos da ilustradora já circulam pelo Brasil e chegou até o norte da Itália, onde o trabalho foi reconhecido. Infelizmente não sabe o estado todo dessa importância do meu material, né? A minha carta chega ao secretário de Educação, né? Mas, enfim, tem algumas barreiras porque tem uma falta de informação, porque ela está escrita no Vêneto, mas tem a tradução no português. O porquê o Vêneto? Porque o Vêneto é a nossa primeira língua-mãe, é a língua de casa, né? E o italiano, ele foi inserido depois aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, a gente foi italianizado, né? Apesar do empenho e dedicação, Cidiane ainda encontra desafios para inserir o material na rede de ensino de Santa Catarina, mas ela continua a elaborar materiais e já está trabalhando em novos projetos, além do que já está consolidado. Enquanto isso,
Quem quer conhecer um pouco da história de forma mais leve e harmônica pode acompanhar uma amostra virtual que está disponível no site da Assembleia Legislativa. O Parlamento Catarinense apoia o projeto por meio da Gerência de Cultura. Para a ilustradora e quadrinista está a oportunidade de ampliar o conhecimento dos catarinenses sobre a história da imigração. Mim, né? E eu vejo assim outras possibilidades, porque as pessoas vejam também que elas podem chegar lá. Se eu conseguir, se tiver vontade e essa vontade for verdadeira, a gente consegue alcançar o mundo, né? Todo esse material carregado de emoção expressa o aprendizado nos tempos de roça e que hoje Cidiane transfere para as páginas. A leveza que toda criança precisa com o movimento cultural e da história resgatada e trazida pela obra de arte literária intitulada I Fogli della Nostra Terra. O curso de Gestão Ambiental do IFSC de Garopaba conquistou nota máxima na avaliação do MEC. O curso superior também teve reconhecimento pelo Ministério. O curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFSC Campus Garopaba está entre os melhores do Brasil. Ofertado desde 2017, a graduação recebeu nota máxima na avaliação do MEC. O gestor ambiental é responsável por planejar, gerenciar e executar projetos que recuperem áreas degradadas. Uma área promissora para os dias atuais. No campus Garopaba, o curso já formou 2 turmas, em um total de 26 profissionais formados. O curso tem duração de 6 semestres com um total de 1.800 horas aula, no período matutino. O ingresso é realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, utilizando-se a nota obtida pelo candidato na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Além das atividades em salas de aula, os alunos podem participar de projetos de pesquisa e extensão durante todo o curso. Agora você confere as notícias da área da segurança pública no Giro Policial. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, apreendeu em operação nesta quinta-feira na Vila Formosa, em São José, uma submetralhadora .38, quase 70 pedras de crack, 50 petecas de cocaína e 6 pedaços de maconha em uma trilha. Segundo a PM, o local era utilizado pelos traficantes para ataques à facção rival. 2 homens que estavam no local conseguiram fugir. 3 homens foram presos nesta quinta-feira em Navegantes, região norte, por receptação. O trio teria invadido uma propriedade particular em uma caminhonete Hyundai que havia sido furtada na madrugada. Além do veículo, os criminosos também furtaram ferramentas e baterias. Após o flagrante, os 3 foram conduzidos à central de polícia. A Polícia Rodoviária Federal totalizou nesta semana a pesagem da carga de maconha apreendida em um caminhão em Porto Belo, no litoral norte catarinense. Ao todo, 13 toneladas foram contabilizadas. A droga foi localizada na semana passada em uma mega operação em conjunto com a Polícia Federal. O veículo estava carregado com minério de ferro e tinha como destino o porto de Imbituba, no litoral sul. Uma retroescavadeira foi utilizada pelos policiais para transportar os fardos da droga durante a contagem. A droga foi levada à Polícia Federal em Florianópolis e será destruída. Esta é a terceira grande apreensão de maconha do ano com a parceria entre a PRF e Polícia Federal. A primeira aconteceu no dia 30 de junho na BR-282 em Rancho Queimado, na Serra, onde 24 toneladas foram encontradas. Policiais militares da 8ª Região realizaram nesta semana o primeiro encontro técnico regional. No evento foram discutidos temas pertinentes a cursos, estágios, adestramento e instruções de padronização sobre abordagem policial para o tático, sendo também debatido com o efetivo que opera no tático o emprego das técnicas e táticas operacionais preventivas e repressivas, com foco nas ações de patrulhamento tático móvel, de modo a rever e ampliar conceitos e técnicas vistos na formação profissional realizada recentemente em Friburgo. Participaram policiais militares de toda a região. O Festival de Dança de Joinville, no norte de Santa Catarina, começou nesta terça-feira e reúne bailarinos de 18 estados brasileiros, além de participantes de outros países do Mercosul. Neste
Este ano, uma mega estrutura foi preparada pela organização do evento para a realização da 38ª edição. A cidade recebe mais de 300 grupos de dançarinos que se apresentam de forma presencial. Outras 40 equipes participam virtualmente. O evento reúne bailarinos de 18 estados, além de integrantes do Paraguai e Uruguai. Todas as noites competitivas terão transmissão gratuita e ao vivo para o público que quiser assistir pela internet. Também há uma novidade com transmissão comentada com especialistas de vários eventos durante o festival de dança, além de imagens de bastidores. Para ter acesso é necessário comprar os ingressos no valor de R$10 por dia de apresentação ou 50 para assistir toda a programação do festival, que segue até o dia 16 de outubro. Sinônimo de qualquer. Como era bom ser criança, não é mesmo? Uma época em que a única tarefa diária era brincar. No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. A data surgiu anos atrás com o objetivo de alavancar as vendas no comércio. Em Santa Catarina, os lojistas estão confiantes, mas lembram que o presente vai além do que há dentro do papel embalado. Faz falta não ser mais criança, né? É verdade. Às vezes dá aquela vontade de voltar no tempo e brincar só mais um pouquinho, ou simplesmente não ter nada com que se importar. Aquela inocência que não carrega preocupação lá da infância fica pelo caminho. E fazer coisas de adulto nem sempre é tão divertido quanto fazer coisas de criança. E é justamente por isso que é importante trazer para a rotina lapsos divertidos, que deixam a vida mais leve e fácil, como era naquela época. Subir numa árvore é incrível, incrível, incrível. Sempre subo numa árvore quando puder, porque é esse resgate da infância, né, da gente. A gente precisa... Claro, tem a fase do ser adulto, das relações complexas sociais, de ser adulto, né? Que a gente passa aí na pré-adolescência, adolescência, com essas fases. Mas é sempre importante manter viva a criança que está dentro da gente. Meu avô, que tem 86 anos, é um crianção, brinca pra caramba, é muito legal. O sentimento da infância se materializa em presentes no mês de outubro, quando comemoramos o Dia das Crianças. E diferente da realidade enfrentada há um ano, a expectativa do comércio para a data é positiva. Tá todo mundo bem otimista com esse final de ano, tudo com essa retomada do comércio de um modo geral, retomada da economia toda do país. Então, tá todo mundo esperando sim algo de bom vindo por aí. Um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, a FCDL, revela que 96% dos entrevistados acredita que o faturamento seja igual ou melhor do que no mesmo período de 2020, com aumento nas vendas de 4%. Roupas e acessórios representam 29,1% dos itens mais procurados, 26,3% calçados e os brinquedos 22,9%. Quanto à forma de pagamento, a primeira opção é o cartão de crédito, seguida pelo crediário. E o ticket médio foi estimado em R$ 150. A pesquisa ganha voz no otimismo dos comerciantes. E a nossa expectativa é que esse ano vai ser melhor que o ano passado, por conta que as restrições da pandemia estão mais leves. A gente está com essa promoção há cerca de uma semaninha e tem vindo bastante movimento. Papai e mamãe tá vindo super, padrinhos também. Dá o seu presentinho, o dia 12 está chegando. Então, toda essa criançada está saindo com o seu presentinho. Mas é válido ressaltar que nem todos têm condições financeiras para o sobrinho, o afilhado, o filho presentear. Pegar aquilo que a gente recebe, mas também doar parte daquilo para tornar um outro dia especial para uma outra criança, né? Roupas, brinquedos e acessórios.
Presentes que transcendem o que há dentro do papel embalado e fazem florescer no jardim da infância novas memórias. Lembranças que, como falamos no início da reportagem, dão saudade na vida adulta. Muito gratificante para a gente, porque às vezes não só o brinquedo, mas aquela memória da criança brincando, se divertindo, isso que é o importante. Agora é hora de olhar para o Dia das Crianças com um olhar diferente e mais humano. Conheça a história de um garoto de 11 anos que neste momento quer ganhar apenas um presente. E não é brinquedo. Veja na reportagem de Camila Melo com imagens de Alessandro Silva. O período da infância é repleto de experiências e muita diversão. Diferente da maioria dos pequenos que esperam um brinquedo no Dia das Crianças, o sonho de Rogério e da família é ser presenteado com a cura da leucemia e tocar o sino do Hospital Infantil Joana de Guzmão. 1, 2, 3 e... O barulho do sino arrepia e fez Sandy chorar só de pensar nesse dia. Ela é a mãedrasta do Rogério e tem acompanhado o garoto desde que foi diagnosticado com leucemia no dia 31 de janeiro deste ano. E de lá para cá eu digo que é uma batalha, né? Um dia de cada vez, dias de luta, dias de glória, né? Ele vem passando pelo tratamento relativamente bem, né? Com algumas intercorrências, né? Como algumas que a gente tem que fazer intervenções no hospital, né? Então a gente teve bastante internação. A nossa vida mudou drasticamente, né? Porque a gente vai para o hospital, às vezes, 2, 3 vezes na semana, às vezes fica 5, 6 dias lá internado, né? A leucemia do Rogério é a linfóide aguda tipo B e tem 99,9% de cura. A chance é grande, mas a jornada até ela também. Nosso herói, infelizmente, não conseguiu falar com a reportagem. Tinha recém-chegado em casa após dias de internação. Nem sempre é fácil para o garoto colocar um sorriso no rosto, já que o tratamento de quimioterapia é bastante doloroso. O procedimento é realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, só que existem outros gastos que circundam as idas e vindas do hospital, que é localizado em Florianópolis. A família está ao lado dele dia após dia, só que passa por dificuldades financeiras. O pai Rogério é eletricista autônomo e o salário de Sandy no posto de saúde vai praticamente todo no aluguel da casa. Eles moram em Garopaba e cuidam de outros 2 filhos. As despesas, né, com luz, internet, né, o básico alimentação, o menino é intolerante à lactose, então a alimentação dele é diferenciada. Então, algumas coisas ele não pode comer, né, dependendo da fase do tratamento, ele não pode, algumas ele precisa comer, e daí são muitas outras coisas. Agora a gente está contando com a ajuda do pessoal, assim, e para poder continuar se mantendo, né? Porque precisa ter uma pessoa 24 horas com ele. É bom ter aqueles que amamos perto no momento de vulnerabilidade. Por isso, é importante que os pais de Rogério continuem perto dele ao longo de todo o tratamento. O amor da família é como remédio. São doses de esperança no caminho pela cura da leucemia. Enfrentar juntos o desafio pode torná-lo mais leve, assim como contar com o apoio da comunidade. Ao conhecer a realidade da família, o grupo Detentos do Asfalto de Garopaba se uniu para ajudá-los. Então eles vêm enfrentando uma dificuldade financeira bem difícil, sabe? E a gente se comoveu com essa história, a gente correu atrás para saber como é que era a história deles, e a gente se mobilizou e a gente está arrecadando alimentos e dinheiro, produtos de higiene pessoal e limpeza também. Pode chamar a gente no Instagram, pelo direct do Instagram, @detentosdoasfalto, ou no meu WhatsApp, 489-9902-3602. Depois de conhecer a história de Rogério e aprender sobre força de vontade, que tal fazer uma doação? O QR Code está na tela e você também pode acessar as redes sociais. E assim, motivado por generosidade e pela essência do Dia das Crianças, dê um presente solidário para o menino guerreiro
e contribua para que os pais permaneçam caminhando junto na busca pela cura e pelo som do sininho. O Morro do Cambirela, localizado no município de Palhoça, é uma montanha cheia de histórias. Sua imponência embala lendas que se cruzam com os costumes açorianos. Seu formato é cobiçado por aventureiros e sua localização já viu neve e desastres aéreos. Parque da Serra do Tabuleiro, a maior unidade de conservação de proteção integral do estado, referência no turismo ecológico. Nesse santuário da biodiversidade, uma montanha reina absoluta, o Morro do Cambirela. São mais de 1.000 metros de altura, uma área onde a flora exuberante, animais, insetos e mistérios convivem em perfeita harmonia. O Cambirela repousa imponente em Palhoça, município da Grande Florianópolis. Homens e mulheres de várias partes do país e do mundo procuram um lugar para desafiar a montanha. Para muitos, a aventura é mais solene e uma intensa preparação antecede o percurso. Mas, para todos, o sentimento é unânime. A vista é de tirar o fôlego. A experiência que você tem subindo, fazendo toda a experiência de montanhismo, subir o Cambirela, você está contemplando a natureza e outra, você consegue ter contato consigo mesmo. Então essa é a grande vantagem. E subir o Cambirela, você sentir-se desafiado para aquela montanha e estar subindo ela e estar chegando e chegar no cume da montanha ali e conseguir contemplar toda a Grande Florianópolis, você ver toda a região, lá de cima, e perceber o quanto foi desafiador para ti. Existem 3 caminhos para subir o Cambirela, 3 níveis de dificuldade. Tom explica que em 2009 subiu pela primeira vez e desde então faz o trajeto 2 ou 3 vezes por mês, levando aventureiros em busca de adrenalina. A relação entre ele e a montanha é única. Todo momento que você está entrando no Cambirela, você está subindo ele, você está automaticamente, o seu batimento cardíaco vai mudando, a sua respiração vai mudando e você vai começando a perceber a montanha e você vai começando a subir, daqui a pouco você está fazendo parte dela. É uma jogada muito interessante porque a pessoa entra num ritmo muito frenético de semana correndo e quando começa a subir e o batimento cardíaco vai mudando, todo o corpo vai mudando, vai começando a sentir. Eu acho que os primeiros metros ali são os mais desafiadores, que é o conflito entre você estar subindo o Cambirela e estar saindo daquele tua rotina da semana. E quando você começa a subir, aquela mudança vai começando a fazer parte de ti, daqui a pouco você está fazendo parte da trilha. O local foi cenário de uma tragédia no ano de 1949. Um Douglas C-47, avião da Força Aérea Brasileira, utilizado pelo Correio Aéreo Nacional, interrompeu a viagem depois de um choque com o Cambirela. 28 pessoas morreram. Na época, seu Valdir tinha 19 anos. Ele era soldado enfermeiro do 73º Batalhão de Infantaria da capital e foi escalado para auxiliar no resgate. Hoje, com 91 anos, fala emocionado sobre o que viu ao chegar no local do acidente depois de 5 horas de caminhada. Lá na hora, o que eu cheguei foi aquele cinzeiro, aquele monte cinza. Ali, na hora ali onde estava o avião queimado, não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém vivo. Não, estava tudo... Já tinha tudo viajado, né? Me emociona. E foi esse acidente que inspirou o Silvio, um menino que cresceu apaixonado por montanhas e por aviões. Ele é o autor do livro O Último Voo do FAB 2023, que deve sair em 2021. Obstinado, o bacharel em Gestão de Lazer e Eventos e educador físico realizou uma pesquisa minuciosa. Além de documentos importantes, guarda peças da aeronave, encontradas ao longo de anos de pesquisa. O livro conta a trajetória do avião em sua última viagem e os 4 dias de resgate dos corpos. A ideia de escrever sobre o assunto surgiu enquanto ele servia na Força Aérea Brasileira e soube do acidente. 6 de junho
de 99, nós subimos o Cambirela para ir em busca de um avião que tinha supostamente colidido contra a montanha. Até então não tinha muita ideia do que se tratava. E aí eu descobri que o avião pertencia ao segundo grupo de transporte do Rio de Janeiro, que fez escala no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, abasteceu aqui quando decolou para Porto Alegre e depois Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que era o destino final. Nesse processo ele acabou colidindo contra o Cambirela. Eu vou escrever um livro que fala do Cambirela e todas as histórias, entre elas esse trágico acidente. Todo o acervo reunido pelo escritor deve ser doado para um museu. Agora ele busca recursos para publicar o livro, que está em fase de conclusão. A minha ideia era publicar o livro em 2019, porque se completaria 70 anos do acidente. Nós estamos em 2021 e eu ainda estou concluindo algumas coisas, porque a gente depende muito de informações de familiares, depende muito de informações dos próprios órgãos, né? do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e esses documentos, às vezes, assim, eles não chegam tão rápido como a gente quer, né? Às vezes tem um tempo. Há quem diga que o Cambirela tenha sido um vulcão há 590 milhões de anos. Para muitos, ele é o gigante adormecido e recebe visitas constantes de objetos voadores não identificados. Quem batizou a montanha foram os índios carijós, com o nome de Cambirela, que quer dizer muitos seios, fazendo uma alusão aos pequenos cumes que compõem o morro. E o Cambirela segue surpreendendo. A natureza extravagante mostrou sua face mais uma vez. Registros históricos apresentam os anos de 1942 e 1984, com datas em que houve ocorrência de neve visível no Cambirela. Mas foi em julho de 2013 que os cristais de gelo depositados sobre ele ficaram famosos. O Morro Verde, que moldura o mar, ficou 14 horas pintado de branco. Seja pelos mistérios que o cercam, pelas possibilidades de esporte e lazer ou pela simplicidade na beleza de uma natureza atemporal, o Morro do Cambirela continua sendo um patrimônio catarinense que precisa de proteção constante para continuar reinando absoluto no nosso território e no imaginário de quem o observa com admiração, seja aqui de baixo ou lá de cima. Essa mágica acontece só quem sobe a montanha para poder perceber. E o Cambirela em questão é uma delas, né? Quando o Silvio de hoje olha para o Silvio lá atrás, o sentimento que eu tenho é isso, que tudo valeu a pena. Eu fiquei orgulhoso, sim. Chegar onde eu cheguei hoje, graças ao nosso bom Deus. E agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Tiago, o voto impresso foi derrotado na Câmara dos Deputados, mas essa semana o assunto voltou à pauta, né? Olá, Marcelo e toda a audiência da Pix TV. É verdade, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de evoluir com o sistema de votação que foi rejeitado já por 11 países. Esse foi um grande tapa na cara da sociedade que pede mais transparência no sistema eleitoral. O TSE aprova as candidaturas, organiza e realiza as eleições, apura os votos, divulga os resultados e, se algum candidato questionar qualquer situação, é o próprio TSE quem faz a auditoria. Em um país democrático, é muita concentração de poder. Aliás, sobre a derrubada do PL, 69 deputados, que em 2015 haviam votado favoráveis ao voto auditável, agora votaram contrários só porque o presidente Jair Bolsonaro chamou a causa para si. É a prova de que aqueles que lá ainda estão fazem carreira na política defendendo os seus bel-prazeres. Mas, nesta semana, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, chamou representantes das Forças Armadas para compor uma comissão de transparência. Vamos ver se lá terão acesso à famosa sala secreta, onde ficam os computadores que fazem o processamento dos votos, Marcelo. E falando em TSE, Tiago, tem junção de partidos aguardando análise do tribunal.
Tem sim, Marcelo, é a junção do PSL com o DEM, que formará a União Brasil, que deverá ficar com o número 44, compondo uma bancada de 82 deputados. A promessa é a criação de um grande partido de direita. Na outra ponta tem Bolsonaro, que acerta os últimos detalhes com o Progressistas e mobiliza cerca de 40 deputados. Com isso, a sigla se tornará na maior da Câmara, ultrapassando até a fusão do DEM com o PSL. É os preparativos para as eleições do ano que vem. Por hoje é só, Marcelo, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.